Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando está a igreja ora que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nessa oportunidade linda e maravilhosa que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudar você com a doce e paz do Senhor Jesus. E desejando uma excelente, abençoada noite de quinta-feira, dia 9 de outubro, adentrando a presença do Senhor, pois estamos ao vivo, como vive o Senhor nosso Deus, neste quinto dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema 7 cartas para Deus. E aqui, em minhas mãos, estão ainda as 18 pessoas representando 126 cartas, aonde temos apresentado no altar da oração. E você que enviou as suas cartas, o seu nome está aqui. E daqui a pouquinho, uma vez mais, estaremos orando e apresentando no altar da oração. São 21 horas com mais 6 minutos e eu quero aqui, nessa oportunidade, saudar a irmã Lucilda com boa noite e a paz do Senhor, a irmã Dulce Maria com boa noite e a paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a irmã Mara Rome, que Deus abençoe a sua vida,
seu esposo, o irmão Roberto, toda a sua casa. Eu também quero saudar nesta noite maravilhosa, a qual o Eterno nos concede a oportunidade de saudar o irmão Arlan, juntamente com toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. A irmã Fátima Ribeiro, Deus lhe abençoe poderosamente, com toda a sua família. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Cristiane, oh glória a Deus, que nos está dando a honra da sua presença nesta noite. A irmã Cristiane Machado, Deus abençoe a sua vida, seu esposo, seus filhos. Deus abençoe a sua mamãe, a Glória Machado, sua irmã Lídia Márcia. Deus abençoe poderosamente a sua família. Eu também quero saudar nesta noite maravilhosa a irmã Maria Onete Gonçalves. Deus abençoe a senhora e toda a sua casa, as suas filhas, tanto a Joyce e a Júlia. Estamos aqui reunidos para juntos glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, cada live é um aprendizado com o Espírito Santo. E nesta noite eu creio que não vai ser diferente. Irmãos, biblicamente falando, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Esse propósito que nós estamos fazendo, tá? Com o tema 7 cartas para Deus. Nós estamos usando ato profético. Por quê? Porque nós aqui, nós não vamos encontrar, tá, pessoas literalmente escrevendo uma carta diretamente para Deus. Nós estamos aqui, fazemos um ato profético, não tirando a essência de nenhum contexto, tá, bíblico, mas trazendo uma essência, tá, materializando a fé e entendendo, tá, como nós temos a mente de Cristo, nós podemos meditar e assim pensar como esses homens e mulheres, tá? Porque se eles escreveram, ele estava desabafando. Um exemplo, o Salmo de número 1 ao Salmo 50 são cartas escritas, a qual o salmista Davi, a qual o salmista, os filhos de Corá, o próprio Asaf, o próprio Moisés, o próprio Salomão, então, ou seja, escreveram cartas, ou seja, em forma de salmos. Então, quando você pega ali, entra no propósito desse, e o tema é 7 cartas para Deus, e você tira um momento seu, e ali você começa a escrever, e você começa a colocar para fora, através das escritas, aquilo que muitas vezes você não consegue falar com alguém. Irmãos, eu recebo inúmeras mensagens em áudio, pessoas desabafando comigo, áudios de 4, 5, 10 minutos, e às vezes eu falo com a pessoa, você pode me mandar 20 áudios, mas me manda curto que eu consigo ouvir e assim eu consigo orientar. Eu tenho recebido tanto áudio, eu tenho recebido tantas mensagens, e aí eu peço ao Senhor Deus graça, né, e a sabedoria para poder trazer uma palavra de conforto às pessoas que me procuram. Então, eu quero dizer a você que não se desespere, tá? Materialize a sua fé, escreva, abra o seu coração, ore comigo. Irmão, eu estou chamando você para oração porque eu sempre digo, a oração é uma questão de sobrevivência. Amém? Então não deixe de orar com o pastor, o irmão Cláudio Oliveira. Deus te abençoe, a boa noite, a paz do Senhor Jesus. O irmão Dinésio já deu o ar da graça aí, oh glória. Deus abençoe poderosamente. Vamos lá, meus amados irmãos, às 21 horas, com mais 11 minutos, nós vamos ler um texto aqui que me chama muita atenção.
Aleluia. Que é no livro de Jó. No capítulo de número 42, eu até separei aqui algo muito importante, que o tema é, dentro da leitura hoje, o Senhor Deus, Ele vai responder o que nós não entendemos. O que é isso, pastor? Você vai aprender que o Senhor Deus, Ele vai te responder aquilo que você não entende. Jó 42, verso 1 ao verso 5, ou verso 2 ao verso 5, diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Jó falando, ou escrevendo. Quem é aquele que diz, tu é conhecimento, encobriu o conselho, por isso falei e como entendi, com coisas que para mim era maravilhosíssima e o que eu não compreendia. Escutai-me, pois eu falarei-te, perguntarei-te, e tu me ensinaste. Como ouvi dos meus ouvidos, ouviu, mas agora vê os meus olhos. Jó 42, do versículo 1 ao versículo 5. Jó, como você já leu nas entrelinhas, e por falar nisso, lançaram uma série agora de Jó, que está fora do contexto bíblico, tá? Então, cuidado com isso. Cuidado. Vamos lá. Jó, ele nos traz uma lição de vida. Uma lição. Jó, ele foi provado por Deus sem saber da tamanha provação e sem entender a tamanha provação. Até então, ele não entendendo, até então, ele provado, perdendo ali os seus 10 filhos, uma totalidade de 7 homens e 3 mulheres, perdendo todos os seus bens, perderam todos os seus recursos, ao ponto de chegar ao fundo do poço. Mas Jó era um homem temente ao Senhor nosso Deus. Então, já no capítulo de número 42, nos versículos de número 2 ao versículo 5, você vai ver Jó fazendo uma declaração dizendo: eu bem sei que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. E até então, Jó, ele só ouviu falar do Deus Todo-Poderoso, mas viveu experiência com esse Deus Todo-Poderoso. E na introdução do texto, eu quero falar a você nesta noite. Quando não entendemos, o Senhor Deus já está agindo. Porque eu e você não precisamos entender. Eu e você só precisamos confiar num Deus que um dia nos libertou, nos transformou e nos lapidou. E quando você escreveu a sua carta para Deus, você escreveu no intuito de confiar no Deus que tudo pode.
Se você não demonstrasse essa confiança, você não escreveria essa carta. Se você não demonstrasse confiança, eu não estaria aqui com 18 pessoas representadas aqui em 126 cartas. Então, ou seja, você acredita, você materializando a sua fé. Então, quando Jó viveu os seus altos e baixos, como eu e você vivemos, tá? Muitas vezes diariamente, ou muitas vezes mensalmente, humanamente, eu não sei como você tem vivido, mas eu aprendo pela palavra de Deus ainda que as coisas têm sido difíceis. Como nós dizemos, hoje nós matamos um urso, amanhã matamos um leão, e depois enfrentamos gigante, matamos um gigante, vem um outro gigante. Vai ser assim até a vinda de Cristo, ou até Cristo nos chamar. Pois o próprio Cristo nos ensinou, ei, no mundo tereis aflições. João 16, 33. Então presta bastante atenção, tá? Que os irmãos já estão conectados comigo, a irmã Isaete, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. O irmão Odílio, Deus te abençoe, a paz do Senhor, juntamente com seus familiares. Seja bem-vindo a cada um de vocês. Então, estou falando a vocês, nesta noite, que quando Jó, no capítulo 42, do versículo 2 ao versículo 5, ele declara que até então os seus olhos não viu, mas o ouvido ouviu. Mas quando ele começou a vivenciar a experiência com o Pai, ele vai escrevendo. E o que me chama a atenção dentro do texto é que eu estava acabando trazendo a introdução dizendo, quando não entendemos o agir e o trabalhar de Deus, no oculto, Deus, Pai Todo-Poderoso, está trabalhando, está agindo, sem nós entendermos. Tem situações que acontecem na sua vida que você não entende imediato. Aí eu me lembro agora, obrigado, Espírito Santo, em João, no capítulo 13, versículo de número 7, está escrito assim, o Senhor Jesus falando com Pedro, o que eu faço agora, também trazendo por dias atuais para a minha vida e a sua vida, o que eu faço agora, não saberás tu, mas vai compreender depois. Ou seja, ainda que você não esteja entendendo, quando a carta foi escrita, e há momento em que escrevemos a carta para o Senhor, parece que o céu está em silêncio. Você não vê resultados. Quantos propósitos você já fez comigo? De 14 dias, de 21 dias, e você falando, pastor, até hoje eu não obtive resposta em cima daquilo que eu coloquei diante de Deus. Você não pode estar vendo com seus olhos físicos, mas no mundo espiritual, algo sobrenatural está acontecendo. Aleluia! Por que está acontecendo, pastor? Porque é o seguinte, no momento que você está escrevendo uma carta para o Senhor Deus, parece que o céu está em silêncio, mas é no silêncio que o Senhor Deus não é ausência, é preparação. Ou seja, nesse silêncio aí, não está demonstrando que Deus está ausente da sua vida. Porque houve um momento em Mateus capítulo 26, versículo 42, e lá no 43, 44, quando o Senhor Jesus estava dentro do jardim do Getsemane, houve um período que ele ficou sozinho, humanamente falando,
E ele se sente tão sozinho que ao ponto dele falar que a alma dele está triste até a morte. E aí eu pergunto, o que dói mais? É a ausência de Deus ou o silêncio de Deus? E o que me chama a atenção que ali não era a ausência de Deus na vida do Senhor Jesus, mas se é o silêncio dele. Então, meus irmãos, eu digo a você, eu particularmente, eu prefiro o silêncio de Deus do que a ausência dele, porque no silêncio ele está trabalhando, mas na ausência eu estou sozinho. E muitas vezes você, por não entender, tu fala, Deus me abandonou, o Senhor Deus está ausente de mim, Deus está distante de mim, só porque as coisas não estão acontecendo como você pediu, só porque as coisas não estão acontecendo como você colocou na carta. Ei, o Senhor Deus está em silêncio, e esse silêncio não significa ausência de Deus. O Senhor Deus estava em silêncio no momento que estava tratando com Jó, sem ele ter cometido nenhum erro, sem ele ter cometido nenhum pecado, como eu já disse outrora. Irmãos, nem toda aprovação é sinônimo de pecado. Entenda isso. Então, dentro do contexto, nós aprendemos que o Senhor, mesmo no silêncio na vida de Jó, Deus estava trabalhando, porque o silêncio não representa a ausência de Deus. Acata o teu coração. E eu digo a você nesta noite, irmã Eliane, Deus abençoe, a paz do Senhor. Já passou por alguns dias de dor. Jó, ele passou dias de dor. Irmãos, eu estava lendo o livro de Jó e fiz um pequeno estudo. Irmãos, em poucos dias, Jó chegou a ter 19 enfermidades aproximadamente. 19 enfermidades em poucos dias, Jó. Irmãos, você já conhece ou conheceu alguém que do dia para a noite a vida dessa pessoa mudou através de um diagnóstico? Da noite para o dia. A pessoa estava bem, uma dor de cabeça, descobrir um câncer. Uma tonteira, descobrir uma enfermidade. Então, da noite para o dia, ou do dia para a noite, a vida dessa pessoa mudou. Não foi diferente na vida de Jó. E muitas vezes nós queremos respostas em tais situações em nossas vidas. Muitas vezes não acontece diretamente a você ou a mim, mas acontece diretamente a pessoas que nos atingem. Filho, filha, esposo, esposa, mãe, pai, irmão, irmã, cunhado, cunhada, enfim. Mas atinge. E muitas vezes são notícias, resposta que vem por escrito, que mexe com a nossa estrutura emocional. Vai lá no psicológico. Jó passou dias de dor, confusões, mas no final, ele entendeu, lá no final, hein? E olha que são 42 capítulos da história de Jó. 42 capítulos da história de Jó. Aí ele revela dizendo, mas no final ele entendeu que o Senhor sempre teve um propósito. Quando você e eu estamos ligados em Cristo Jesus, tudo o que acontece na minha vida, na sua vida, é com o propósito de Deus. Até a carta que você tirou um tempo para escrever e me enviou é um propósito de Deus.
Quantas pessoas poderia ter tirado o seu tempo e ter escrito a sua carta? Ou teve vontade de escrever, mas esqueceu, não sei. Então eu quero dizer a você, o Senhor Deus, ele tratou o Jó de uma forma que ele não trataria comigo nem com você, porque não existe 2 Jó na Bíblia. Quem aguentaria perder 10 filhos, de uma noite para o dia ficar pobre? Uma coisa, presta atenção, uma coisa é uma pessoa que nasceu rica e perder tudo da noite para o dia. Outra coisa é uma pessoa que nasceu pobre, conquistou e depois perdeu. É totalmente diferente. Por quê? Porque ela já nasceu com uma certa estrutura. Ainda que na caminhada ela conquistou algumas coisas, mas não é a mesma coisa de uma pessoa que já nasceu com uma estrutura. É por isso que nós nos adaptamos. É como uma pessoa que ela nasceu perfeita, aí sofreu um acidente, e ali ela andava, perdeu os movimentos das pernas e agora depende de uma cadeira de roda. E ela tem que se adaptar. Então o Jó passou por essa fase. Mas o Senhor, ele é tão tremendo que ele visita Jó no final do seu livro e começa a mudar a vida de Jó. Irmãos, Deus tem um propósito na sua vida que você não está entendendo. E eu sei que muitas vezes você quer entender. E muitas vezes nós perguntamos, Senhor, por quê, para quê e o que está acontecendo? E o Senhor fica em silêncio, mas não ausente da sua vida, porque é no silêncio que Ele está trabalhando, te moldando, te preparando. E é essa preparação que vai te fortalecendo. E tem pessoas que pensam que a aprovação vai te matar. A aprovação vai te destruir. Não, não, não. Ela vai te fortalecer. Você vai sair mais forte do que você imagina. Presta bastante atenção. O Senhor, mesmo quando Jó falando com ele diz assim, Senhor, mesmo quando eu não entendo, eu escolho confiar em Ti. E aí Jó vai escrevendo e vai falando com o Senhor. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Dentro do texto, devido ao horário, presta atenção. Você já vivenciou na sua caminhada? Eu, com 50 anos, eu já vivenciei na minha vida 2 perdas, que foram meus 2 irmãos. Eu já perdi amigos. Eu já perdi conhecidos. As perdas, atrasos, mudanças, processos que te deixaram sem respostas. Quem sabe você já com seus 28 anos, 30 anos, 35, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, está buscando até hoje respostas em perdas. Alguém que partiu, você quer uma resposta. Um pai que se foi, a mãe que se foi, um filho que se foi, uma filha que se foi, enfim, você quer resposta. Atraso, situações que entrou na tua vida e atrasou a sua vida. Mudanças trágicas, através de uma doença, houve mudança na tua vida. Através de um acidente, houve mudança na sua vida, dentro da tua casa e no seu ambiente. Um processo que desgasta emocionalmente falando e que te deixa sem respostas. Aí eu vejo dentro do texto, declare ao Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem respostas, de perdas, de atrasos, de mudanças, de processos, mesmo sem entender, declare, Senhor, mesmo sem entender, eu creio que
O teu plano é perfeito. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade do Senhor Deus é boa, perfeita e agradável. A parte B. Então, os planos do Senhor Deus para a sua vida e para a minha vida é muito melhor do que você e eu imaginamos. Pastor, então por que eu estou passando por tudo isso? É preparação, amadurecimento para um crescimento, uma estabilidade. Principalmente você que está ligado em Cristo Jesus. A resposta que o Senhor Deus não dá, escuta, é muito forte o que eu vou te falar agora. A resposta que o Senhor Deus não dá com palavras. Romanos 12, 2. Respostas que o Senhor Deus não nos dá com palavra diretamente. Muitas vezes o Senhor Deus usa pessoas para falar conosco. E muitas vezes o Senhor Deus não vai usar ninguém para falar. Não, pastor, não. O que ele vai usar, pastor? Os resultados. Deus não vai usar palavras muitas vezes. Ele vai já usar os resultados em cima das respostas que você precisa. Você só tem que ficar atento, atenta. Porque muitas vezes, repetindo, Deus não vai falar com palavras, mas sim com resultados. Lembra de Êxodo? Eu falei aqui, repito, no capítulo 14, no versículo 14, versículo 15, quando o Senhor Deus fala a Moisés, olha só, o Senhor Deus ele não escreve, o Senhor Deus ele não mostra com palavras, e o Senhor só diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Só faz o seguinte, tá vendo essa vara que está nas tuas mãos? Estenda sobre o mar. O Senhor Deus, ele não escreveu. O Senhor Deus, ele não manifestou a palavra. Mas o Senhor Deus só manifestou a ação. O Senhor Deus não falou que ia abrir o mar vermelho. Moisés, estende as mãos que eu vou abrir o mar vermelho. Deus não falou para Moisés que ia abrir o mar vermelho. Ei, daí abandonou. Moisés só viu o resultado quando ele agiu. É o que você fez. Você está agindo quando você escreveu a carta. Só você lê o texto. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marcha, estende as mãos, olha a vara. O Senhor em nenhum momento falou que ia abrir o mar vermelho. Só estende. E a pergunta que não quer se calar: você confia verdadeiramente no Senhor? Como você diz que confia? Confiar em Deus, pastor, é como você pegar uma vento e colocar nos seus olhos. E aí, Paulo nos afirma, como eu já falei e repito, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Andamos por fé. Escuta. Jó não recebeu explicações. Coisa linda, Jesus. Jó não recebeu explicações. Porque Deus, ele não é obrigado a nos explicar nada. Ele não recebeu. Ele recebeu restauração. Deus tratou, Deus permitiu passar o que passou. Deus não explicou para ele, se retratou com ele, porque Deus não é obrigado a fazer isso. No final de tudo, o Senhor olha e diz, no final de tudo ele vai ficar satisfeito. Aleluia! No final de tudo você vai ficar satisfeito. Aleluia! No final de tudo
Deus não te decepciona. Se eu fosse você, eu dava um glória. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus por essa palavra. Porque no final de tudo, o Deus Todo-Poderoso, Ele não te decepciona. Porque ele é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. É isso aí, irmão Arlon. É isso aí, irmã Dulce. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, você só tem que descansar, irmã Mara, irmã Fátima, e pegar essa palavra, colocar no teu coração e vai falar assim, o seguinte: eu estou passando o que eu estou passando, enfrentando o que eu estou enfrentando, uma coisa eu sei, que no final de tudo o que eu estou vivenciando, eu vou sair por cima, porque o Deus que eu sirvo é perfeito. E tudo que Ele faz, Ele é perfeito. É tão verdade, irmão Lídia, irmã Cristiane, irmão Dinésio, é tão verdade, irmão Cláudio, que o Senhor, Ele fala conosco através do Salmo 46, no verso de número 10. Olha o que ele diz assim no verso 10 do Salmo 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado. Ou seja, para que ele seja exaltado, através de quem? Através da sua vida e da minha vida. É isso aí, irmão Odílio e Manice. É glória a Deus, por quê, pastor? Porque é o seguinte, Ele é perfeito. Ainda que eu e você não estamos entendendo, mas você está materializando a fé porque você escreveu sua carta. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou escrevendo a carta. Eu não estou entendendo, mas eu escrevi a minha quinta carta. Eu não estou entendendo, mas eu escrevi minha quinta carta. Eu não estou entendendo, mas eu escrevi a carta. Eu não estou entendendo nada, mas eu escrevi a carta. É o que o Senhor está dizendo. Aí, quando você confia no plano do Senhor, Ele transforma a dor em propósito. Ou seja, a dor, estou falando uma dor humana, física. Você sentiu uma dor no estômago, uma dor no rim, uma dor, e essa dor te levou para o hospital. E através dessa dor você foi internado, hospitalizado. E ali começou a fazer uma bateria de exame. E ali você ficou dentro de um quarto tinha um outro paciente. E esse outro paciente olha para você e fala: você é serva de Deus? Você é servo de Deus? Aí você fala para ele: sim. E aí ele fala: louvado seja Deus, porque você é fruto das minhas orações, porque eu pedi: Deus, envia um servo para falar comigo. Deus envia uma serva para falar comigo. Mesmo na dor, Deus tem um propósito. Aleluia! Mesmo na dor, Deus tem um propósito. Você lá sendo medicado e a dor, Deus tem um propósito. Você lá sentindo dores, Deus tem um propósito. Então eu te digo a você nesta noite, não se desespere. Se você verdadeiramente confia nos planos de Deus, Ele transforma a sua dor em propósito. Ele transforma o seu sofrimento em propósito. Ele transforma a decepção em propósito. Ele transforma a frustração em propósito. Ele transforma a afronta em propósito. Porque Deus não trabalha com ocasiões, Deus trabalha com propósito. Deus sempre trabalhou com propósito. E aí eu vou finalizar devido ao meu horário. Paulo, ele nos traz uma palavra de um conforto tão grande, em Romanos, no capítulo de número 8,
versículo 28, Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos traz uma palavra assim que, para minha pessoa, essa palavra ela vem como como é que eu posso dizer, um bálsamo de alívio para quem está vivendo fases difíceis da vida. E a palavra de Romanos 8, 28. Sabemos, só vai saber quem está ligado em Cristo, tá? Na oração, na leitura da sua palavra, na busca, na concentração com Ele. Aí Paulo fala, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, tudo que acontece na sua vida, tudo, escolhas, decisões, são permissão de Deus, um propósito de Deus, escolha sua, para lá na frente você aprender, você entender. Obrigado, irmão Cláudio. O refrigério na alma. Obrigado pela colocação. Então presta atenção. Romanos 8, 28, Paulo traz uma palavra de refrigério na alma. Obrigado, Cláudio. Dizendo assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não é mal, para o bem daqueles que amam a Deus. E agora eu finalizo. E eu digo assim, se eu fosse escrever uma carta hoje para o Senhor, eu escreveria assim: Senhor, eu coloco nas tuas mãos tudo que eu não compreendo, eu apresento ao Senhor. Eu descanso em ti. Eu espero o tempo da resposta. Pronto. Hoje eu vou fazer um ato profético aqui. Eu vou abrir a Bíblia Sagrada, nós já vamos orar, no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2, e no versículo de número 2 e 3. Vamos lá. Abacuque, capítulo de número 2, versículo 2 e versículo 3, que é uma palavra profética. Tá? Eu vou pegar essas cartas, vou colocar aqui, Abacuque, capítulo de número 2, está até marcado aqui, versículo de número 2 e 3. Eu vou pegar agora, porque é um ato profético, e eu vou colocar as cartas em cima da Bíblia. Acabei de colocar Abacuque, capítulo de número 2, versículo 2, versículo 3. Aqui as cartas, estão vendo aqui, estão abertas em cima da minha Bíblia. Aqui, em Abacuque 2, 2 e 3. E agora nós vamos orar ao Senhor. Porque em Abacuque, no capítulo 2, versículo 2, está escrito assim, Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre a tábua. Profético. Aleluia! Oh, glória! 18 pessoas. Daqui a pouco eu vou gritar o nome de vocês aqui que está comigo. Isso, vou deixar assim, Nós vamos orar agora. São 21 com mais 47. Vamos nos preparar para falar com o Eterno. Oremos em nome
de Jesus. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu, teu servo, o Anderson, adentro a tua presença, unindo a minha fé e materializando a mesma com o meu irmão e a minha irmã, que do outro lado está em sua residência, já, meu Deus, na posição de súplica e clamor. E é por isso, soberano, que pedimos na tua infinita bondade e misericórdia o perdão. Sim, meu Deus, perdoa, pois sabemos que o acusador, ele quer nos acusar. Ele quer, meu Pai, fazer uma pressão e uma opressão para que a nossa oração não seja respondida. Mas aqui, meu Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti. Ainda, meu Deus e Pai, que nós não entendemos, ainda que nós não compreendemos os seus propósitos, mas confiamos em Ti. A nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Pai, a confiança dessas 18 pessoas que está aqui representada em cima desta Bíblia, Senhor, ó Pai, que tiraram o seu tempo, escreveram ali as suas 7 cartas. Meu Deus, e quando elas começaram a escrever, expressaram, Senhor, meu Deus, a sua confiança. Ó Deus, ali escreveram, meu Pai querido, as suas dores, as suas frustrações, seus sonhos, dívidas, decepções, fraquezas. Ó Pai, abriram ao Senhor o coração. E eu sou, Pai querido, apenas um intercessor. Meu Deus, eu sou apenas uma ponte, um garçom, meu Deus, para servir, ó Pai, as cartas que foram, meu Pai, enviadas ao Senhor. Meu grande e eterno Deus, pela experiência que eu tenho, Pai, com o Senhor, que me concedeste ao longo desses anos, eu tenho certeza, meu Pai, no meu coração e no meu espírito, que estas cartas, meu Pai, que estão sendo lidas pelo Senhor, escrita pela mão do teu filho e da tua filha, meu Deus, hoje estou apresentando a 5ª carta ao Senhor. Meu Deus e Pai, e eu te peço em nome de Jesus, pois a sua palavra nos afirma, meu Senhor, que nós temos que materializar a nossa fé, pois a fé sem obra é morta. Meu Deus, e a obra está aqui, meu Pai querido, quando nós tiramos o tempo e escrevemos, meu Deus, principalmente nos dias de hoje,
que nós, ó Pai querido, ouvimos nos lábios de muitas pessoas, dizendo: a minha vida está uma correria, eu estou na correria, eu não estou tendo tempo para nada. Meu Deus, mas quando eu me deparo com essas 18 pessoas, o Senhor, meu Pai, me surpreende. Porque são pessoas, meu Deus, que têm uma vida corrida, meu Deus, tem vidas, meu Pai, atarefadas, meu Pai, cheio de compromissos, meu Deus, mas eles não deixaram, meu Pai, de tirar um tempo, meu Deus, e dedicaram, meu Pai, esse período para escrever, para expressar, para falar, porque eles estão sentindo o que eles precisam. Ah, grande Deus, como o Senhor se agrada quando nós depositamos a nossa confiança em Ti. Meu Deus, e no ato profético, Pai querido, eu coloquei as cartas, meu Pai, ó Deus, na página, meu Pai querido, do livro de Abacuque, no capítulo de número 2, versículo 2 e o versículo 3, aonde o Senhor fala para ele pegar a carta, escrever, Senhor, meu Pai, em uma tábua. Meu Pai, é o que os teus filhos fizeram, e profeticamente eu estou colocando, porque eu creio que resposta, meu Deus, vão surgir. Meu Deus, resposta, meu Pai, não com palavras, mas sim, meu Deus, com ações. E eu creio, e é por isso, soberano, que como ministro da sua palavra, eu já quero apresentar, meu Deus, como intercessor, meu Deus, a quinta carta, meu Pai, da tua filha, Maria Onete Gonçalves, meu Deus, na palma das tuas mãos, a quinta carta da tua filha. Meu Deus, eu quero apresentar a quinta carta da Cleidiane Magalhães. Meu Deus, o Senhor sabe o que ela escreveu na quinta carta e eu apresento a Ti. Meu Deus, eu apresento a quinta carta do Odílio do Carmo nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, e crendo em resposta. Meu Deus, eu apresento a quinta carta da Maria, meu Deus, que é da Marizete, meu Pai dos Santos, meu Deus de Jesus. Meu Deus, eu apresento, meu Deus, a quinta carta do Dinésio Oliveira Gregório. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, a quinta carta, meu Pai, da Lucilda Moraes Pereira. Eu apresento, meu Deus, a quinta carta, meu Pai, da Maria Isaete Gonçalves. Meu Senhor e meu Pai, eu apresento a quinta carta, meu Pai, da Eliane, meu Pai, da Torre, nas tuas mãos. Meu Deus, eu apresento, meu Pai, a quinta carta da Fátima Aparecida Ribeiro de Freitas, meu Senhor. Eu apresento, meu Deus querido, a quinta carta, meu Pai, da Mara Home, meu Deus, nas tuas mãos. Meu Deus, eu apresento a quinta carta, meu Pai, da Regina Maria de Paula, nas tuas mãos. Eu apresento, meu Deus, a quinta carta, meu Deus, da Roseli Calacalcio Postos. Eu apresento, meu Deus, a quinta carta, meu Deus, do Arlan Santos dos Prazeres, meu Deus. Eu apresento a quinta carta, Senhor, da Lília Souza Gomes, meu Pai. Eu apresento a quinta carta, meu Deus, da Silma Ribeiro de Souza. Eu apresento, meu Deus, a quinta carta, meu Pai, da Rosalina de Lourdes, meu Pai Piola. Eu apresento, meu Deus, a quinta carta, meu Pai, da Dulce Maria. Eu apresento, meu Deus, a quinta carta, meu Pai querido, do Cláudio Oliveira. Meu Deus, são essas pessoas que me enviaram as cartas. E eu apresento elas na palma das tuas mãos e crendo que a resposta chegará para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim eu oro, meu Deus, e crendo em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pai,
eu só tenho que te agradecer e glorifico ao Senhor nesta noite por esta oportunidade concedida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santos de Deus, bênção do Senhor. Como eu glorifico a Deus quando eu estou de joelhos dobrados e quando eu apresento essas 18 pessoas nas mãos do Senhor. E quando eu começo a apresentá-las, meu coração se alegra porque eu vejo atitude de fé. E como eu já disse algumas vezes e repito, atitude de fé gera milagres. Amém? Eu quero chamar a sua atenção, minha mãe, Penha Souza, a sua bênção, a paz do Senhor. Boa noite, minha mãe. Seja bem-vinda mais uma vez. E eu quero dizer a vocês que as cartas que foram enviadas a mim, representado por essas 18 pessoas, eu digo a vocês, como compromisso que eu tenho, no altar das orações. Pastor, amanhã é o 6º dia. Tem como eu enviar minha carta, pastor? O que eu falei dentro da live? É segundo a sua fé. É você materializando. Eu já falei e repito, não deixe de entrar nos propósitos. Você só vai se fortalecer. Você só vai se fortalecer. Nós vamos agora caminhar para os momentos finais. E se você quiser enviar, entre em contato comigo. Eu estou aqui, pela infinita misericórdia do Senhor. Já peguei meu copo com água, mas antes de mais nada, presta bastante atenção. Se o Senhor Deus assim nos permitir, no próximo sábado, dia 11, nós vamos estar finalizando, que vai chegar 7 dias de oração. Finalizando. No domingo, dia 12, é feriado, também é o dia das crianças. Presta bastante atenção. Nós vamos nos reservar. Eu tenho 2 visitas para fazer em cidades diferentes, sábado e domingo. Sábado à noite, querendo Deus, estaríamos aqui finalizando. Amanhã, de manhã, no Vale, e à noite aqui, permitindo o Senhor, orando. No dia 13, presta bastante atenção, tá? Só você, esse propósito, eu não posso abrir mão. É só para aqueles que têm sido fiéis, dizimista, ofertante e mantenedores do ministério que o Senhor Deus me confiou. No próximo dia 13, segunda-feira, presta atenção, se permitir o Senhor, segunda-feira, dia 13, tá? Você já vai se preparando, porque à meia-noite do dia 13 para o dia 14, ou seja, de segunda para terça, o pastor Anderson entra em santo jejum. E entro em 3 madrugadas de jejum e oração, no 49º grande clamor pela vida dessas 3 colunas, que são dizimista, ofertante e mantenedores. E eu vou estar orando e jejuando das 0 hora até as 4 da manhã, nas madrugadas do dia 14, terça, do dia 15, quarta, e do dia 16, quinta-feira. E aí, no dia 18, coloca na sua agenda aí, se permitir o Senhor Deus, nós vamos adentrar em oração. Vão ser 14 dias consecutivos
de oração. Vai ser 1 hora de oração. Eu vou fazer a abertura da live, vou cumprimentar os irmãos, vou ler apenas um versículo, tá? E já vou dobrar o joelho e nós vamos orar 1 hora. Você vai apresentar a sua vida, você vai... Irmãos, vão ser 14 dias de oração. Então vai se preparando aí, porque aqui não paramos. Amém? Pastor, eu quero enviar minha oferta, eu quero enviar o voto que eu fiz com o Senhor Deus, eu quero enviar meu dízimo, como é que eu faço? O Dinésio já está nos auxiliando aí, ó. Como sempre, ele está colocando aí o número da Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Nubank. Então, irmãos, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Hoje eu compartilhei com 2 pessoas para que elas entendessem o tamanho de responsabilidade que eu tenho. Eu recebi de uma mãe hoje um áudio desesperador. A filha dela de 12 anos, demônio oprimindo essa criança. Só que de longe não tem como trabalhar com essa criança, porque diante da situação tem que ser um trabalho presencial. E ela mora a 1.400 quilômetros de mim. E falaram da minha pessoa para ela. Eu orientei ela como que eu posso ajudar de longe. Mas não tem tanto resultado, porque o trabalho que tem que ser feito tem que ser presencial. Você já ouviu falar em oração e posição de mão? Quebra de maldição e posição de mão é isso. E eu perguntei a ela se ela conhece algum pastor, ou tem algum pastor próximo ali. Ela falou assim, que infelizmente não. Olha a situação. Eu até compartilhei com o Dinésio para que ele ouvisse, né? Compartilhei com uma outra irmã de oração, para você entender. Tá? Então, meus irmãos, aqui a gente não estamos brincando. Aqui é sério. Tá? Se você parasse, né, para analisar, muitas pessoas estão sofrendo e muitas vezes não tem um líder espiritual, não tem uma pessoa para acompanhar, não tem uma pessoa para ajudar. Meu Deus do céu. Então eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te orientar, mas só depende de você, nunca esqueça disso. Amém? Então eu vou estar nesse exato momento orando por você e eu peço a sua ajuda. Você que envia a sua contribuição, você tem sido um instrumento de Deus. Você que tem deixado de contribuir, você muitas vezes não tem me dado condições para que eu possa fazer mais. Então eu peço que você nos ajude em nome de Jesus. Pega o seu copo com água e vamos, nesse exato momento, orar ao Senhor. Eterno Deus, em nome do Cristo Jesus, eu levanto ao céu meu copo com água. E eu creio que do outro lado, o teu filho, a tua filha está fazendo o mesmo. E eu consagro esta água agora, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Quando fizer uso desta água, o teu nome há de ser glorificado. Eu oro para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu separei aqui um salmo para você meditar. E antes de você inclinar a sua cabeça no seu travesseiro, leia o Salmo de número 13. Medite com atenção, tá? E se você quiser escrever as suas 7 cartas e me enviar de hoje para amanhã, tá? E conseguir me enviar até o último dia, que é sábado, eu incluo elas aqui e vou apresentar o Senhor. Tá? Eu vou apresentar o Senhor. Então você só precisa me enviar 7 cartas, mais R$5 para mandar imprimi-las. Então fica à vontade. Tá? Manifesta a tua fé e creia somente. Salmo de número 13, medita antes de você inclinar a sua cabeça no seu travesseiro. E querendo Deus, amanhã pela manhã, dentro do vale, apresentando ao Senhor nosso Deus o 6º dia do nosso propósito. À noite, com a permissão do Pai, estaremos aqui dentro desse propósito,
E você fica atento conosco nas redes sociais, nos meus stories, que tem muitas informações lá que vão te edificar. E curva a sua cabeça, por gentileza. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um que aguarde a breve volta do Senhor Jesus, e aquele que crer deixa o seu amém. Faz assim com a sua mão. Isso. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu em nome do Cristo Jesus, que a sua sexta-feira venha ser uma sexta-feira de livramentos, de paz, vitórias, conquistas e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Deus abençoe, uma excelente e abençoada noite, em nome de Jesus, e um forte abraço. Glória a Deus.